Bom dia, hoje é 23 de março, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócios e de economia do Brasil e do mundo. Bom dia! Eu finalmente achei uma posição confortável para ficar enquanto eu escrevo esse roteiro. Faz 1 mês e 3 dias que eu não tenho nenhuma cadeira em casa, o que me obriga a sentar toda torta no sofá para escrever. Agora eu descobri um jeito de sentar toda torta na cama. Além da minha coluna, quem também segue sofrendo nas últimas semanas é a disposição de crédito global, que desde o colapso do Silicon Valley Bank deu um 360 mortal carpado na sensação de risco. Nesta quarta-feira, a secretária do Tesouro americano, Janet Yellen, lançou a braba e disse que os juros altos do jeito que estão deixam um cenário mais nebuloso sobre o pagamento de garantias em caso de calotes no sistema bancário. O que isso quer dizer? Que o governo americano está dando um pouco para trás na história de que iriam segurar a barra se outros bancos começassem a quebrar. Pelo comentário da Yellen, não vai ter dinheiro para todo mundo. Isso porque, com os juros mais altos, e a gente vai falar sobre Copom e FONC, já que tivemos a super quarta, a quantidade de dinheiro disponível no mundo é menor. Segundo um cara de quem eu nunca tinha ouvido falar, mas que o meu chefe disse que é importante, esse comentário da Yellen, junto à alta de juros pelo Federal Reserve, podem ocasionar uma corrida de saque dos depósitos em bancos de lá. É a volta do dinheiro embaixo do colchão. Talvez você esteja abrindo o seu app de banco digital neste momento e se perguntando que raios eu vou fazer para tirar esse dinheiro daqui. Será que eu deveria comprar bitcoins, ouro ou aquela prancha de surf que eu sempre quis, já que só se vive uma vez? Espere até o podcast de amanhã antes de tomar decisões precipitadas, pois eu vou falar com pessoas entendidas do assunto sobre quais são os riscos efetivos para o Brasil. Melhor dizendo, nunca tome uma decisão após escutar este podcast. Eu não quero esse tipo de responsabilidade para mim, muito menos a Comissão de Valores Mobiliários. O importante para hoje é que, diferentemente do Banco Central americano, o Banco Central brasileiro não subiu juros, como já era esperado. Mas foi duro no comunicado que acompanha essa decisão. E agora eu vou tocar a vinhetinha aqui, porque eu não tô achando um gancho e eu já me estendi muito para começar. Muito obrigada, eu sou metódica, agora eu posso continuar. Bom, o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central Brasileiro, pegou firme ali no texto para dizer que há muitas incertezas que rondam um horizonte relevante para a política monetária. E essa frase é tipo fórmula de física para economista, aparece em todo lugar. Horizonte relevante para a política monetária. Para o BC, essas incertezas estão maiores que o usual. Eles citaram a maior persistência das pressões inflacionárias globais e a incerteza sobre o arcabouço, quer dizer esqueleto fiscal, e os seus impactos sobre as expectativas para a trajetória da dívida pública. Eu tô tentando fazer o termo esqueleto fiscal pegar no lugar de arcabouço, para você que sabe-se lá por que não escutou o podcast de ontem. É que a ausência de um conjunto de regras que limitem os gastos públicos faz com que não se tenha segurança se o governo vai gastar mais do que arrecada ou não. E a preocupação do BC é que um excesso descomedido de gastos possa impactar a inflação em um cenário de economia mais fraca. Eu literalmente li a introdução de uma monografia de economia da UFRJ para dar essa explicação para vocês. Um abraço para o Da Cruz Rafael Andrade 2018, espero que ele tenha tirado 10. Além disso, o alto endividamento do governo impacta no chamado risco país, que é um indicador usado para orientar os investidores estrangeiros a respeito da situação financeira de um mercado emergente. E os investidores estrangeiros podem trazer muita grana para cá. Em 2022, foram 92 bilhões de dólares, mais do que 22 estados brasileiros produziram em relação ao PIB do país, segundo o meu cálculo de padaria. Resumindo, o BC está preocupado com os gastos do governo, além da inflação global, e por isso não quis dar nenhum recadinho sobre o que vai fazer na próxima reunião, que acontece em maio. O governo deve anunciar nas próximas semanas essa nova regra fiscal que substitui o chamado teto de gastos. A apresentação da proposta deve ocorrer após a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China. Eu não aguento mais falar sobre juros no dia de hoje, mas eu vou seguir falando, porque vocês são fofos nos comentários e eu acho que vocês merecem um esforço. A Letícia disse que adorou saber que eu sou Swifter que nem ela e é como se nós fôssemos amigas na cabeça dela. Letícia, a partir de agora eu nos declaro amigas, não só na sua cabeça. Vejam vocês, meu outro amigo Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, o Banco Central Americano, nos agraciou com seu discurso após a decisão de juros nos Estados Unidos, em que eles aumentaram, como esperado, mais 0,25 ponto percentual. Esse discurso, meia hora depois da decisão, já é sempre esperado, mas hoje ele saiu um tiquinho fora do protocolo ao começar, em vez de falando sobre a decisão em si, sobre a crise no sistema bancário. Powell disse que tá tudo certo, que o Federal Reserve entrou para cuidar da situação e que o sistema bancário tá seguro. Só que os mercados não compraram muito isso, principalmente depois que a Yellen, a secretária do Tesouro, soltou aquela de que nem tudo será assegurado pelo governo.
Eu fui ler o que aquele cidadão importante do mercado financeiro, apreciado pelo meu chefe, escreveu e parece que ele realmente é bem inteligente. O nome dele é Bill Ackman, um bilionário investidor e CEO da Pershing Square. Vamos descobrir o que é a Pershing Square. É uma firma de hedge fund. Eu não vou explicar o que é hedge fund, se vira aí para descobrir. Bill Ackman, o bilionário investidor e CEO da gestora de hedge funds Pershing Square, disse que é necessário uma garantia temporária de depósito em todo o sistema para estancar o sangramento, e que quanto mais tempo durar a incerteza, mais permanente vai ser o dano para os bancos menores e mais difícil vai ser trazer os clientes de volta. Ele estava fazendo referência à dúvida do mercado sobre os parâmetros usados pelo FDIC para proteger ou não uma instituição financeira. FDIC é a sigla para Federal Deposit Insurance Corporation. Em tradução direta, significa Corporação Federal Asseguradora de Depósitos. Trata-se de uma agência independente criada pelo governo dos Estados Unidos para garantir a estabilidade do sistema financeiro do país. Quando rolou toda aquela parada com o Silicon Valley Bank, o FDIC entrou para assegurar que todos os depositantes com menos de $250 mil recebessem esse dinheiro, mesmo com a quebra do banco. A Isabella Fleischmann, repórter de tech startups aqui da Bloomberg Linha, e que eu observei comer 2 quilos de chocolate na terça-feira porque ela estava de TPM, inclusive reportou na época que os startupeiros brasileiros realmente receberam bonitinhos quantias contidas no Silicon Valley Bank assegurados pelo FDIC. Segundo Bill Ackman, é necessária uma expansão e atualização do regime de garantias de depósitos do FDIC o mais rápido possível. E eu vou voltar num dos nossos assuntos favoritos, a novela do Credit Suisse, porque eu, e aposto que vocês também, adoro falar sobre drama de gente muito rica. O Credit Suisse recebeu do governo suíço ordens para congelar os bônus da galera, gerando mais dor de cabeça aos executivos, cujos prêmios já haviam sido arruinados pela queda do valor das ações do banco. O governo informou que está suspendendo temporariamente a remuneração diferida concedida até 2022, segundo um comunicado. Mas os bônus em efetivo do ano passado ainda podem ser pagos conforme planejado, depois que a diretoria executiva abre mão das suas gratificações. Essas medidas vêm na esteira da recente aquisição do banco pelo UBS. Os prêmios do grupo Credit Suisse valiam cerca de 360 milhões de francos suíços ou 388 milhões de dólares no final de 2022. Isso é mais do que o PIB dos Estados Federados da Micronésia, um país formado por 600 ilhas no Oceano Pacífico. Uma das condições dessas bonificações era de que tais instrumentos não teriam valor no caso de um colapso do banco. Mas a natureza dessa salvação, uma compra privada por outro banco, deixou no ar a dúvida sobre se os eventos do fim de semana poderiam disparar esta cláusula. O pessoal achou que ia poder sair de fininho com os bônus na mão. A conversão das ações do Credit Suisse em ações do UBS na proporção de 22,48 para 1, que vai ocorrer uma vez que o acordo de aquisição for finalizado, significa que quaisquer ações ganhas em prêmios de longo prazo valem agora significativamente menos do que os atuais e antigos funcionários poderiam ter previsto há apenas uma semana. Beleza, agora eu senti uma dor no coração. Imagina você assistir ao seu bônus muito milionário evaporar do dia pra noite. Viu como a gente vai se acostumando com um problema assim? Por isso que as Kardashians dão certo. A queda das ações do Credit Suisse já varreu mais de 600 milhões de dólares do valor das ações diferidas detidas pelos executivos do banco, segundo cálculos da Bloomberg, que provavelmente são muito melhores do que os meus cálculos de padaria. A decisão do governo suíço de congelar os bônus diferidos vai ajudar o banco a conservar dinheiro e fortalecer a sua posição financeira nesse novo contexto. No entanto, também ressalta os contínuos desafios enfrentados pela indústria bancária suíça com um aumento considerável da concorrência e das pressões regulatórias. Vão ter que focar em chocolate mesmo, a Isabela vai ficar felizona. Chega, minha gente, eu tô cansada e eu vou fazer um convite, porque se além de me ouvir sendo maluca, vocês também quiserem ver a minha cara, vão assistir ao último TikTok da Bloomberg Linha Brasil, porque ele está muito engraçado. Um beijo pro Reinaldo, crush do Felipe, pro Anderson, que escreveu clickdates acabam com a minha vida, em vez de clickbaits, e eu tô rindo até agora, porque realmente clickdates acabam com a minha vida, e um beijo pra mim mesma também. Até amanhã.